Vamos falar sobre o presidente Lula. Ele tem um destaque, está de folga, está de recesso, mas tem assunto sobre o presidente Lula que concluiu 20% das promessas em 2023, no primeiro ano, né? 48% estão paradas ou em ritmo lento. É o que destaca a Folha de São Paulo, tá? Esse levantamento feito pelo Matheus Tupina. Ele conta que, depois de um ano de mandato, Lula conseguiu cumprir 20% das promessas feitas na campanha, quando venceu Bolsonaro. Das 103 propostas que a Folha catalogou, há ainda 22% delas paradas, 25% em ritmo lento, 32% em andamento. A soma de percentuais é de 99 por conta do arredondamento, tá? Com esse número, o presidente conseguiu cumprir um compromisso a cada 19 de mandato, mais lento do que uma hipotética média ideal de 14 dias, para completar todos os itens, né, em 4 anos de administração, fazendo um cálculo aritmético. Os dados sobre as promessas de Lula fazem parte de um levantamento realizado pela Folha e foram obtidos do programa de governo do presidente Lula, das propagandas eleitorais, da carta de compromisso lançada no dia 27 de outubro e das entrevistas que ele deu ao longo da campanha. Lula lançou nessas plataformas e em declarações pelo menos 103 propostas em áreas como economia, agricultura, educação, saúde, segurança pública, além de questões políticas, como a organização de ministérios. O status atual das promessas foi obtido através de informações dos órgãos do próprio governo. Em termos absolutos, são 21 as propostas consideradas concluídas, outras 33 estão em andamento, 26 em ritmo lento, 23 estão paradas. O maior número de concluídas está em economia, com 11, questões políticas com 2, saúde também com 2. No nosso site você encontra o levantamento completo. Ô, Couto, o presidente Lula, é claro, tem um congresso que é difícil de negociar com esse congresso atual, né? O Centrão domina. Na economia a gente está vendo medidas avançando daquilo que foi prometido no plano de governo do presidente Lula, mérito também do ministro Fernando Haddad. O desafio é grande, né, Couto? Olha, Diego, eu não acho ruim esse resultado, não. Para quem recebeu uma herança maldita, um país destruído, desmontado em 4 anos de bolsonarismo, 20% de promessas cumpridas é bastante. Um ano de mandato, 25% do mandato de 4 anos, né? Então, chegou perto disso. E eu acho importante que outras promessas já estão em andamento, ou em ritmo lento, ou parar, mas, enfim, já foram iniciadas, né, as obras, os serviços e tal, para cumprir essas promessas. E a verdade é que o Lula, nos seus governos anteriores, ele cumpriu a maior parte das principais promessas feitas durante a campanha, as campanhas, né, nos 2 governos anteriores. E, diante do cenário que nós vimos no começo do ano, né, de como o país estava, e ainda com os atentados do 8 de janeiro, né, que tomaram um tempo enorme do governo, sem falar no Congresso, no Centrão e tal, que faz o possível para segurar o governo, para aumentar as despesas, com emendas parlamentares, enquanto o governo procura cortar despesas para alcançar o déficit zero do Fernando Haddad. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção hoje, o Fernando Haddad e o Alckmin, o vice-presidente, que também é ministro, são os únicos ministros que estão em Brasília trabalhando. O Haddad anunciou uma série de medidas hoje, e isso explica por que o ministério dele foi o que alcançou os melhores resultados e cumpriu a maioria das promessas, né? É trabalho. E é isso que o governo tem que fazer em todas as áreas, tem que fazer acertos no ministério. Tem muito ministro fraco aí, o Lula sabe disso, né? Então, eu acho que 2024 tem que começar com uma reforma ministerial e botar a turma para trabalhar como estão fazendo hoje o Haddad e o Alckmin. É isso. Isabela, qual que é a tua impressão sobre esse levantamento? Eu fiz o mesmo cálculo que o coach, que é, se foi 25%, você ter 21% em torno disso, parece razoável. Agora, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode pensar daí. O primeiro é que Lula foi criticado durante a campanha, né, a chapa Lula-Alckmin, por não terem feito tantas promessas assim. Então, acho que isso é uma questão, né? Tanto que algumas pessoas chegaram a falar, né, que Lula estava, principalmente no campo da economia, pedindo uma espécie de cheque em branco, de uma carta branca, etc. Então, olhando, né, o que foi feito já, que eu também não acho que seja um número ruim, eu acho que é bem adequado,
eu acho que tem claramente a priorização do campo da economia, né? Então, você tem uma atuação muito forte do campo da economia, e a economia foi, de fato, a principal questão da campanha, né? Principais temas relacionados à questão da economia foram, digamos, o calcanhar de Aquiles, as questões que Lula tinha que responder, tanto sobre a questão do teto de gastos, sobre quanto outras temáticas, quem seria, né, o ministro da Economia, enfim. Então, você tem um ponto aí em relação à economia. Me parece adequado que isso tenha sido a resposta, né? E, enfim, então, acho que esse foi um ponto. Por outro lado, tem uma questão que me preocupa olhando as agendas, que é a questão de meio ambiente, né? A Lula foi eleito com uma agenda, né, digamos, de atuação em duas questões importantes. Uma é a questão sobre diversidade e a outra sobre o meio ambiente. E essas duas agendas, elas têm deixado um pouco a desejar. Então, isso só para dizer um pouco que para a gente não olhar só quantitativamente. Então, não é só o número de projetos, ou o número de propostas, né? O número de promessas, né? Mas é também pensar a qualidade delas, né? Ainda que no campo da economia tenha sido um resultado muito positivo, eu acho que tem ainda algumas temáticas que precisam ser tratadas com mais cuidado, principalmente entre elas a questão do meio ambiente. E aí, só para finalizar, o Couto falou uma coisa que eu também concordo, que é o seguinte: esse governo ele teve uma característica diferente. Primeiro, a gente nunca tinha dado na história da nova república, né, pós-redemocratização, a gente nunca tinha dado tanta atenção à transição. E a gente falava em governo de transição, o que não é muito comum. Ou seja, a gente, primeiro que, digamos, é como se Lula tivesse começado a governar, Lula e Alckmin, até antes do seu mandato formalmente. E uma das coisas que foram importantes foi o chamado revogaço. Então, Jair Bolsonaro governou por meio de atos administrativos, né, que a gente chamava de canetada, medida provisória, decreto, portaria, e isso, como não passou pelo Congresso, pode ser revogado, né? E aí teve um esforço muito grande de levantamento, decreto de armas, etc., entre outras coisas, foram mais de 1.000 decretos, foi um esforço muito grande da sociedade civil, de partidos, de especialistas, para levantar essas áreas temáticas e aí depois fazer esse revogaço. Então, resumindo a história, não é um governo comum, digamos assim, uma situação típica. Boa parte dos primeiros meses do governo, Lula teve que se haver com o 8 de janeiro e com essa questão do revogaço, que é de voltar atrás em medidas sobre sigilo, sobre armas, sobre meio ambiente, sobre muitas coisas que tinham sido passadas no governo Bolsonaro, isso que a gente chama de canetada, né? Que aí são esses atos administrativos. O Couto, no campo econômico Lembrado. também teve a PEC da transição, quer dizer, o governo começou a trabalhar Exatamente, eu ia falar antes, isso. antes de É, assumir, né? Por conta o do. Lula foi obrigado a começar antes de assumir, porque o outro fugiu do país. Não vamos esquecer que o Bolsonaro foi embora, foi para os Estados Unidos, não passou o cargo. Ele abandonou, não só porque ele foi embora dias antes da posse do Lula, mas ele, depois da eleição, não fez mais nada. O país parou completamente. Foram 2 meses entre a eleição e a posse, né? Eu concordo plenamente com a Isabela nos pontos fracos apontados por ela, que é na questão do meio ambiente e diversidade. Na diversidade, eu acho que aí é a exclusividade do presidente, que realmente não está cumprindo aquilo que ele prometeu na campanha.